Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Flávia, idade 37 anos, profissão arquiteta. Vida financeira, ok. Sem filhos, querendo curtir mesmo a vida. Eu era bem bitolada com essa coisa de saúde, de me sentir cada vez melhor, de fazer exames, exercícios. Sempre estava procurando alguma atividade diferente e já tinha viajado praticamente o Brasil todo. Eu tinha um pouquinho de medo de ir para fora, mas era a próxima alternativa, porque assim, eu queria sempre estar experimentando coisas novas. A maioria das minhas amigas, elas já estavam casadas, com filhos, não tinham tanta disponibilidade de sair comigo, mas nem por isso eu ia deixar de curtir o resto da minha vida. Eu tinha na minha cabeça de começar essas viagens internacionais, principalmente pela Turquia, porque eu já tinha uma amiga brasileira lá, casada com um turco. A gente conversava sempre, fazia videochamadas, e aí, querendo ou não, ela era um ponto de segurança se acontecesse alguma coisa, porque meu medo era chegar no país sozinha e não ter ninguém para me ajudar caso eu precisasse. E quando eu comecei a pensar nessa coisa de viajar para fora, tava bem perto do aniversário da filhinha dela. Infelizmente, não ia dar tempo de eu correr atrás para ir, mas ela prometeu me mostrar a festinha pelo celular, né? Deixar tipo numa chamada de vídeo para eu acompanhar. Até porque eu me sentia praticamente madrinha da menina. E no dia do aniversário, eu achei que ela ia esquecer, mas ela fez uma chamada de vídeo, só que assim, né? Com criança pra lá, criança pra cá, um monte de gente pra ela receber e conversar. Eu lembro que ela ligou rapidinho no começo e aí na hora do parabéns, ela deixou o celular na mão de um dos convidados, falou: "Olha, segura pra ela, né, participar do parabéns" e me deixou lá assistindo o parabéns. Só que depois do parabéns, ela simplesmente esqueceu de pegar o celular de novo, de desligar, de vir falar comigo, até porque foi cortar bolo, dá pra todo mundo. E aí esse homem que tava, era um homem que tava segurando o celular, um turco, olhou pra mim e deu oi. Doa, idade 30 anos, profissão herdeiro. O tal do Doá falava inglês. E aí ele começou a perguntar quanto tempo que eu era amiga da Alice, se eu já tinha conhecido a Turquia, com que eu trabalhava, e começou assim a conversar comigo na festa, como se eu estivesse lá na festa mesmo. Quando eu vi, tinha passado mais ou menos uns 30 minutos e a gente estava conversando na chamada de vídeo no meio de uma festa de aniversário. Eu nem dei tchau pra Alice depois, nem agradeci, porque quem encerrou a chamada foi ele. E antes de encerrar a chamada, ele pediu o número do meu WhatsApp. Eu passei e no outro dia eu já mandei mensagem, né, pra Alice, agradecendo ela e falando o que tinha acontecido. E eu, né, na chamada de vídeo com ela, ela meio que arregalou os olhos e falou: "Não, mas não era o Doá?" Eu falei: ele falou que o nome dele era Doá." Aí ela falou: "Nossa, mas que estranho, porque, tipo assim, ele é de uma família super rica aqui na Turquia, eles são um pouco mais, assim, antissociais, né? Só vieram mesmo porque ele é amigo de infância do vô do meu marido." E ela ainda falou: "E outra, ele tem 30 anos." Eu falei: "Não, calma, tudo bem, eu sei que eu tenho 37 anos, mas eu acho que a gente nem se falou, se perguntou sobre idade. Então, quando eu falar a minha idade, ele vai reagir de uma outra forma, não vai conversar mais e tá tudo bem." À noite, ele me deu oi, perguntou se podia fazer uma chamada de vídeo, e na chamada de vídeo eu já saí falando que eu tinha 37 anos. E eu lembro que ele falou: "Ué, mas eu nem perguntei, por que que você tá falando a sua idade, né?" E aí ficou um silêncio assim, ele falou: "Não, eu não me importo com isso, se você tá achando que isso vai mudar alguma coisa, eu me interessei por você e quero conversar mais." E quando eu comentei isso com a minha amiga, ela falou: "Olha, é muito estranho, porque na minha cabeça a família dele não iria aceitar um negócio desse, você é 7 anos mais velha,
E eu já vi ele, né, paquerando e até tentando alguma coisa, e são meninas muito mais novas que ele, e são meninas, assim, com muito dinheiro e bonitas, no perfil padrão Barbie. Então, eu realmente não sei o que tá acontecendo e acho estranho. Ela até me falou que ele teve uma noiva, que era, assim, praticamente uma princesa, e ninguém ficou sabendo por que que acabou esse noivado. Bom, conversando com ele, ele começou a atazanar porque disse que sabia que eu ia, ou que eu tava querendo ir para a Turquia. Parece que quando ela deu o celular para ele segurar, para eu assistir a festa de aniversário, ela comentou: "Ah, essa é uma amiga minha que daqui a pouco vem para a Turquia e eu quero que ela veja como é e não sei o quê". E aí ele começou a atazanar e perguntar quando que eu iria para a Turquia. E eu falando para ele que eu nem tinha comprado passagem, na verdade, só planejando. E ele, não, mas então vem, porque eu quero te conhecer. E aí só falava disso e falava dos lugares e das regiões que podia me mostrar e que a gente ia viajar junto. E já começou a programar como se eu já tivesse com a passagem comprada. E ele começou a afirmar tanto isso, de fazer planos mesmo, que teve uma hora que ele virou e falou: "E aí, já comprou a passagem? É só o que falta, né?". E aí eu até queria, assim, porque comprar em cima da hora, porque até eu fiquei animada. Mas era um valor, assim, bem alto, né? Eu falei: "Não, vamos esperar passar um mês, 2 meses pra comprar, assim, pra frente, né?". E eu não tava muito preocupada com isso, ai, se ele vai assumir, se vai casar e não sei o quê. Era um homem bonito que ia me acompanhar, que era de confiança. E assim, se desse uma namorada, ótimo, né? Vamos curtir a viagem de todas as formas: comer, beber, rezar e amar. Mesmo assim, ainda batia na minha cabeça assim: será que tem algum problema uma mulher mais velha viajar sem estar casada na Turquia com um gatão daquele? Espero que não. Organizei tudo para viagem, já aproveitei que eu sempre doava sangue, né, para pegar esses exames para viagem, para saber que estava tudo bem. Fiz um hemograma também completo para saber se eu tinha alguma coisa, porque tinha muito medo de passar mal lá, enfim, né? Eu era bitolada com essas coisas de saúde mesmo. E deu tudo certinho, partiu Turquia. Ele tinha avisado que ia me buscar no aeroporto. Eu já achei isso demais, porque eu tava levando assim como um flerte, uma curtição mesmo. E piorou quando ele chegou no aeroporto, porque ele me levou direto para casa da família dele. Eu falei: "Mas gente, esse povo vai me expulsar de lá, vai, né? Vai me apresentar como amiga?". Não sei, fiquei super desconcertada. E fiquei mais desconcertada ainda quando eu cheguei na casa dele, porque primeiro que era uma família muito moderna. A mãe dele era uma peruona. Ela era uma mulher toda maquiada, com um leve decote, de salto dentro de casa. Eu tava esperando uma turca sem maquiagem nenhuma, com lenço na cabeça, cozinhando. Não. O pai dele também, um homem assim de baby look colada, com aqueles sapatos bico finos. Os dois falavam inglês. Eu falei: gente, mas assim, né? Muito diferente da imagem que a gente tem da família turca. A mãe era uma socialite, assim, sabe? Todo mundo muito cheio do ouro. Eu falei: caramba! E pra completar, eles me trataram muito bem, me receberam com uma mesa, assim, com todo tipo de pães, queijos, com chá. Ah, detalhe, tinha vinho. Sim, depois tinha vinho. O pai dele me passou uma imagem daqueles caras que são que ficam com várias, sabe? Bem garanhão, assim. Bom, a gente foi viajar e eu realmente não conhecia aquele turco, porque assim, ele era porra louca. O que eu pensava, assim, que ele não ia fazer porque era perigoso, quando eu olhava, ele já tava fazendo e já tava me empurrando pra fazer junto com ele. Eu experimentei, como é o nome? Haxixe. Também tomei uma bebida que ele me deu que era tinha muito álcool, que eu acho que chamava Rakan. Depois disso, a gente começou a se pegar assim loucamente, que eu nem sei o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. Mas ali rolou de tudo, sabe? Até uma amarrada fui, no lado bom da coisa. Minha filha, ele me prendeu assim na beira da cama, eu falei: "Rola! Olha lá, Senhor Pai amado, dei sorte". Depois de todo o bafafá,
De manhã, na hora do café da manhã, adivinha? Ele me pediu em casamento. Eu falei, ué, não tem equilíbrio entre os dois lados. Um dia é porra louca, outro dia é totalmente tradicionalíssimo. Eu falei, mas como assim, né? Ele, não, é porque eu sei que é você que eu quero ficar e eu quero morar junto com você. É que não pega bem morar junto sem casar. A gente não precisa casar logo no civil. Pra testar, o que que a gente faz? A gente casa no religioso e aí faz uma puta de uma festa pra minha família. E aí depois, mais pra frente, a gente casa no civil, que a gente vê que vai dar certo essa parte de morar juntos. Isso assim, eu tinha tomado o quê? Um gole de chai no café. Eu falei, bom, de qualquer forma eu teria que voltar pro Brasil para pegar os meus documentos, até para fazer o visto, né? Porque só posso ficar lá 3 meses, né? E ele não queria nem que eu voltasse pro Brasil. Ele falou, não, pede pra vir pro correio, você não precisa voltar. Eu falei, não, mas e os meus trabalhos? Ah, mas você tinha me falado que você tinha acabado todos os seus projetos, que estava encerrando, que agora seria só no próximo ano. Começa já à distância ou a gente tenta alguma coisa aqui na Turquia. Eu entrei nessa loucura de cabeça. A gente começou. Na verdade, a gente não começou a procurar lugar para morar. Na verdade, a gente só estava escolhendo qual apartamento seria, porque a família dele tinha alguns apartamentos vazios que a gente podia escolher para ficar. Então, a gente escolheu, na verdade, um apartamento da família que não precisou de documentação, de entrada, de nada. Né? Eu fui entendendo no meio da viagem que ele não trabalhava. Ele era herdeiro, ele cuidava, observava, gerenciava alguns negócios da família. Casamos no religioso, fizemos uma festa de arromba e fomos morar juntos. Mas essa felicidade toda só durou uma semana. Na segunda semana, ele começou a sumir à noite. Eu parei para questionar mesmo no terceiro dia que ele fez isso. E aí ele me falou que, como que eu não tinha escutado, eu não entendido, que ele já tinha me explicado que ele estava indo observar e gerenciar uns negócios da família. Eu pensei, cara, mas assim, não é podre de rico? Como assim? É à noite, tipo, virar a madrugada? Que negócio é esse? Fui perguntar pra ele, ele falou que ainda não era hora de falar, e aí eu fiz um auê, porque assim, eu deixei o Brasil, larguei tudo, como assim ele não podia me explicar com sinceridade e clareza o que estava acontecendo? E ele falou, olha, calma, é que assim, nem minha mãe tá sabendo ainda, porque é um negócio que o meu pai tá testando. Meu pai investe em várias coisas ao mesmo tempo, ele investe em imóveis, ele investe em casas de jogos, que às vezes nem é na Turquia, e agora ele tá investindo numa coisa nova e eu que tenho que observar se tá funcionando ou se não tá funcionando, como os sócios dele prometeram. Falei, não, mas você vai me falar assim, porque eu não vou conseguir ficar em paz sem saber o que tá acontecendo. Você não vai só me falar, como você vai me mostrar. E aí ele me falou que o pai dele estava investindo no mercado C. Então eram redes dessas casas, né, que rolavam essas coisas, mas assim, ele só colocava o dinheiro lá e recebia o lucro, né? Ele não tinha participação em nada que rolasse lá dentro, mas ele ia nesses lugares para observar se estava todo mundo trabalhando, se estava funcionando, porque depois se falasse que não tivesse lucro, ele tinha vídeos e fotos para mostrar que aquele lugar teve movimentação. Eu não acreditei, falei que eu só acreditava vendo e atazanei ele até ele me levar, porque eu queria vir. Então, uma noite, eu fui com ele. Na verdade, ele disse que não ia me mostrar as casas, mas ia me mostrar um dos lugares que acontecia isso e que tinha um certo investimento de sócios. E a gente saiu à noite no carro e eu assim, né? É sério, né? Eu falei, não, não pode ser. E ele foi andando, 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 me levando. E aí tinha uma rua. Era como se fosse um beco, uma rua bem estreita. Isso tudo em Istambul, tá? À noite, ele entrou com o carro e tinham várias mulheres de pé nessa rua. Não só mulheres, tinham mais transexuais e travestis. E você parava o carro e elas se aproximavam, né, pra ver, né, se o que você queria, o que você não queria. Eu falei, eu não acredito que tem isso na Turquia liberado assim desse jeito. E aí ele me explicou, né, que não era tão liberado assim, que na verdade
principalmente os transexuais e os travestis, sofriam muito porque eles não conseguiam outro tipo de trabalho, eles não eram aceitos, né, para que fossem vistos por outras pessoas trabalhando, porque dava muita encrenca, tinha muita gente que não aceitava isso. Isso não é geral, mas acontecia muito, então eles preferiam ir para esse mercado sex. E começou a me contar que já tinham documentários, vídeos sobre isso, e que tinha alguns que até eram mortos brutalmente. Eles chegava algum homem então, e aí ele começou assim a me contar e a entrar num universo cheio de informações que eu fiquei assim, falei, nossa, mas como é que ele sabe tudo isso? E aí voltamos para casa, eu não engoli muito, mas ok. E ele voltou a ser o homem do primeiro encontro, parou de sair, disse que ia só às vezes à noite para ver essa situação. E depois, assim, de umas 2, 3 semanas de muito love, de tudo certo, ele virou e falou: Vamos casar no civil? Já deu para entender que a gente vai que a gente vai funcionar junto, que vai dar certo. E lá fui eu correr atrás de documentação. Na verdade, tive que esperar a papelada vir do correio. E já na noite da festa do casamento, ele começou a desandar de novo. Primeiro que, depois que acabou tudo, ele sumiu e me mandou uma mensagem de que ele estava com os amigos comemorando como se fosse uma despedida de solteiro. E assim passou uns 3 meses, ele me tratando muito bem. Ele ficava comigo, me dava atenção, chegou a postar até uma foto do nosso casamento nas redes sociais. E um dia depois que ele postou essa foto, uma turca começou a me seguir, né? E o meu Instagram, ele era privado, eu tinha que aceitar, porque foi uma das coisas que ele me pediu, porque dizia que era melhor por causa do nome da família e tal. E aí quando eu mostrei pra ele, ele falou: "Nossa, não aceita, bloqueia, porque essa aí ela é minha ex". Essa ex-noiva, ele falou que era uma pedra no caminho dele. Porque depois que eles terminaram o noivado, ela começou a perseguir ele pra ver quem ele ia namorar, com quem que ele ia casar. E que ela conseguiu acabar com o namoro dele com uma outra menina. Porque ela chegou na frente da menina, fez o maior auê, conseguiu ficar lá na porta do apartamento dele. Ela praticamente pegou uma faca e disse que ia se matar na frente da menina. A menina achou aquilo um pouco demais, não queria um relacionamento onde tivesse essa pressão de ter que segurar, de ter que aguentar as loucuras da ex e acabou terminando com ele. Então, com certeza, ela ia começar a me perseguir, fazer loucuras, que era melhor eu bloquear, porque ela ia começar a ver quando eu postasse onde eu estava, para ir atrás, enfim. Bloqueei. Comecei a ter uma ardência e alguns caroços doloridos, né, lá na região. E fui fazer o exame muito preocupada, porque eu era bitolada com isso, e descobri que eu tava com herpes. E eu sabia que eu tinha feito todos os exames antes, que não tinha dado isso, então com certeza que eu tinha pego dele. E ele começou a falar que não, que isso ficava no corpo por muito tempo e saía depois de anos e que talvez fosse antes. E que se eu tivesse pego dele também, o que que importava isso? Que isso era muito além do nosso amor, porque era uma coisa normal que a maioria das pessoas tinha e que eu tava prejulgando ele. Eu falei, não, mas peraí, se você tá falando assim, então é porque você tem, você sabe que você tem? Não, eu tenho. Ah, mas calma, ele tinha e ele não me falou que tinha. E aí ele falou que, tipo, ele achou que isso não importava, que isso não ia ser maior, que eu não ia desistir dele por causa que ele tinha herpes, então que ele não contou por causa disso. E aí a gente começou a entrar numa discussão infinita, porque, lógico, eu não ia deixar de ficar com ele por causa disso, mas era uma informação que eu queria saber, até porque eu poderia me cuidar. E, nossa, foi uma confusão doida, a gente esfriou, começou a parar de falar. Nisso, ele começou a falar que precisava espairecer e começou a sumir de novo, de sexta a sábado, domingo à noite. E eu sumi sexta e só voltar segunda. E tinha dias que eu não conseguia nem dormir, de tão preocupada com o que ele estava fazendo fora. E em uma dessas noites de insônia, eu apaguei do nada, assim, por um dia todo.
E foi nesse dia que eu sonhei com a ex dele. Eu vi só uma foto dessa mulher e ela estava muito presente no sonho. E ela conversava comigo de um jeito tão real que eu acordei assim, conversando. Sabe quando você acorda falando? Eu achei aquilo muito estranho. Eu não sei, me veio uma coisa, eu falei, não, eu vou desbloquear essa menina, né? E aí eu não só desbloqueei, como eu já meti um oi. E aí ela me respondeu, e na verdade eu mandei assim, oi, por que você me seguiu, né? Eu te conheço de algum lugar, como se eu nem soubesse que ela era ex dele. E aí ela me respondeu, contando que ela era a ex-noiva dele, e já falando que eu tava correndo muito perigo, que eu tinha que tomar cuidado, que era melhor eu escutar ela, que eu devia ter respondido antes, que ela tentou me seguir várias vezes e eu não aceitei. E ela ficava assim me alertando, mas sem falar o que realmente estava acontecendo, sabe? E aí ela começou a mandar textos e textos contando que ela tinha terminado o noivado com ele porque ela pegou o celular dele e descobriu que ela estava sendo traída. Eu comecei a perguntar para ela, mas o que que isso muda, né? O que que isso tem a ver comigo? Por que que você tá me mandando tanta mensagem? Ele já me contou que você fica atazanando as novas namoradas, as novas companheiras dele, que você até tentou, né, tirar a vida na frente de uma e que isso não vai mudar nada. Por que que você tá fazendo tudo isso? E aí ela respondeu que ela nunca tinha feito isso, que isso era loucura, que ele estava inventando, que então que ele me mostrasse provas, que na verdade ela só se comunicou comigo porque ela viu uma foto onde ele estava casado comigo e depois de tudo que ela passou, ela pensou que não era justo que eu passasse coisa pior sem saber quem ele realmente era. Eu falei, tá, tudo bem, mas assim, ele te traiu, é essa a questão? Porque assim, se ele fez com você, não quer dizer que ele vai fazer comigo. Foi aí que ela falou, mas a questão é que ele me traiu com travesti e uma trans. Na hora que ela falou isso, me veio o herpes na cabeça. E eu falei, não. E se ele tivesse muitos parceiros, fazia muito sentido eu ter pego isso assim do nada. E aí ela completou que ela não achava que isso tinha sido um desejo de uma vez só, que ele gostava mesmo realmente, né, de trans e de travesti, e que ele escondia isso e aí colocava uma mulher como parceira para que ninguém soubesse porque ele não queria assumir, e que com certeza eu também estava sendo chifrada desse jeito. Mas assim, também veio na minha cabeça que isso poderia ser muito da boca pra fora, porque falar qualquer um fala. E eu já tinha, né, escutado da minha amiga e de outras pessoas também que as turcas, elas são porreta. Quando elas querem um homem, quando elas querem alguma coisa, elas vão atrás, elas metem um louco. Muitas são falsas e passam por cima. Como tem muitas mulheres em todas as nacionalidades por aí, né? Então, assim, eu fiquei meio alerta, porque não tinha como eu confirmar tudo aquilo que ela tava me falando. Até que eu fui confrontar ela sobre isso e ela começou a me mandar fotos, vídeos do meu marido fazendo coisas deploráveis que eu não estava entendendo como que ela tinha conseguido. Porque mesmo que ela tivesse olhado o celular dele, eu cheguei a pensar que podia ser montagem. Porque como que ela ia pegar tudo daquilo do celular e passar em tão pouco tempo? Não tinha sentido. E, na verdade, eu não estava querendo acreditar que aquele era meu marido fazendo aquelas coisas. Também tinha prints de conversas onde ele confirmava que ele queria mesmo. Ele usava a palavra que ele queria comer, né? O máximo que ele pudesse daquilo, porque a rosquinha era. Porque a rosquinha era melhor que a parte da frente, vamos falar assim. E umas palavras assim, sabe, de arregaçar, estraçalhar e rasgar, de que ele ia fazer até ele chorar, até o parceiro chorar, e que se gritasse pedindo para parar era melhor. Tinha cada coisa nos prints.
sabe? Umas coisas assim, que ele gostava de ver sangue, que gostava de ver as veias estourando e a tora. Olha, eu não consigo nem falar muito. Foi aí que ela me explicou, eu não sabia, mas que no WhatsApp, na verdade, quando ela pegou, ela não tinha muito tempo. Ela abriu o celular, viu uma foto e ele tava em um cômodo perto. E aí ela foi até o quarto, se trancou e tava desesperada porque ela queria ver tudo, mas não dava tempo. E foi aí que ela me explicou que tem uma função no WhatsApp aonde você coloca para encaminhar toda a conversa pro e-mail. E aí você coloca o seu e-mail lá e vai toda a conversa pro e-mail e você também pode mandar as imagens ou junto ou separado em arquivos. Viu o travesti e a trans que ele estava conversando e compartilhou pro e-mail dela toda a conversa para ela ler depois e para ela ver depois tranquila. Ela conseguiu encaminhar até áudios. E ela me mandou um áudio que eu reconhecia a voz dele de primeira, sabe? E parecia assim que ele tava lutando, na verdade, com a pessoa, que ele falava: "Vai, não para", e não sei o quê. Era mais do que ter uma relação, era uma coisa bem absurda, que eu preferia nunca ter escutado na minha vida. E que aquilo começou a me pegar de um jeito que eu comecei a ficar com medo de tudo que eu não conseguia ver daquele homem, que eu não sabia que estava dentro dele. Ela também disse que terminou com ele, o noivado, sem falar nada do que tinha acontecido. Ela só chegou e falou: "Eu quero acabar". E ele não entendeu e ele começou a perseguir ela, ameaçar, porque ele não queria, ele queria casar. E foi aí que, depois de muito correr atrás dela, ela pegou e mostrou todos os prints, mensagens, mandou tudo e falou: "Olha, eu sei quem você é, eu sei dessas barbaridades que você tá fazendo. Eu não vou aceitar isso num casamento, nem por você, nem por amor, nem por dinheiro, nem por nada. E se você continuar com essa perseguição, eu vou jogar isso pra sua família, pra todo mundo ver". E aí ele sumiu, desapareceu, nunca mais falou com ela. Depois dessa conversa que eu tive com ela, eu comecei assim a ter vontade de vomitar, sabe? A pôr tudo pra fora e não tinha nada pra eu colocar pra fora. Eu liguei pra minha amiga, desesperada, comecei a chorar, comecei a contar tudo. E a minha amiga falou: "Mas calma, você não tem prova disso. E se de repente ele não tá mais fazendo?" E eu: "Não tem como, eu tenho que correr atrás porque eu quero descobrir o que tá acontecendo." Até que a minha amiga falou: "Olha, calma, eu vou ver com meu marido. É, você lembra qual era a rua que ele te mostrou, que tinha lá o travesti?" E eu lembrava, e também tinha um endereço que a turca tinha me mandado, que foi os lugares aonde ela viu que isso acontecia e que ele tava. Eu preciso, tipo, sair daqui, eu não consigo mais olhar pra cara dele. E aí minha amiga falou: "Não, então vem pra cá, fica uns dias aqui." E aí eu fui correndo pra casa da Alice, não avisei ele, fui lá pra, sei lá, pensar no que fazer. Eu senti que o marido da Alice não estava confortável com toda a situação, até porque ele conhecia o meu marido. E eu percebi que eu não estava sendo bem-vinda por parte dele, mas a Alice insistiu para eu ficar pelo menos 2 noites. E aí, à noite, meu marido já mandou mensagem perguntando o que estava acontecendo. E eu dei uma desculpa de que a Alice estava muito mal e que eu precisava cuidar dela pelo menos de 2 dias. E ele começou a mandar mensagens, mensagens e mensagens. Eu parei de responder. E no segundo dia ele começou a me ligar e mandar declarações e textos e textos e textos, até que eu atendi. Ele falou que estava sentindo a minha falta, o que estava acontecendo, que eu precisava voltar, que eu era o amor da vida dele, que ele entendeu isso quando ele saiu de casa e sentiu minha falta e viu como eu faço um buraco dentro dele, no coração dele, que ele não consegue mais viver sem mim. E aí eu fui pensando que talvez eu estava exagerando sobre essa situação, porque mesmo que aconteceu antes, eu não tinha prova de que estava acontecendo aquilo agora. E eu acabei voltando para casa e falando para Alice dar um tempo, depois, se eu quisesse, eu falava para ela tentar ir atrás, mas que ia ser meio difícil para ela, eu vi ali, porque o marido dela não ia querer. Eu cheguei em casa para encontrar com ele de novo, e quando eu fui no banheiro, no lixo tinha uma escova de dente que não era dele, a dele tava no armário, e era uma escova de dente nova, só que tava no lixo. Então, tipo, alguém usou
E para não deixar ali à vista, tava no lixo, embrulhada no papel higiênico. Que assim, se eu olhasse, se eu não tivesse focado e colocado a mão, eu não tinha percebido que tava ali. No quarto eu achei algumas meias que não eram dele, não existiam ali e que não eram novas, então ele não tinha comprado. Então eu comecei a entender que alguém tinha visitado a casa enquanto eu estava fora, e isso me trouxe de novo todas as dúvidas, todas as confusões e as imagens dos vídeos e das fotos. E aí eu mandei mensagem para minha amiga e falei: "Olha, você consegue? Porque eu percebi que o seu marido não vai querer fazer isso. Então, você consegue ir por mim? Eu não sei o que você pode encontrar nessa rua, mas por favor, tenta me ajudar." E aí ela prometeu que ia me ajudar. Ele voltou ao normal por 2 semanas e depois começou a desaparecer de novo de sexta e sábado e domingo. E na primeira vez a minha amiga meio que forçou o marido dela a ir junto. E não tinha ninguém lá sexta-feira, ele falou: "Tá vendo, vocês estão louca, não tem nada a ver." Ele, na verdade, não quis nem ver as fotos e os vídeos, né. E dei um outro endereço pra ela, que era o endereço da turca, que a turca tinha me passado. E ela foi, dessa vez ela foi sozinha, e também não encontrou nada no sábado, mas no domingo da outra semana, ela não só encontrou, como ela ficou com muita vergonha de me mandar, porque ela não entrou em lugar nenhum, né, ela viu na rua. E depois de muito insistir, ela me mandou um vídeo onde ele parava o carro, e o travesti entrava no carro, e o marido dela, sabe, falando pra ela que ela tinha que parar com isso, porque o cara era conhecido dele e ele tinha que manter respeito pelo cara. Como que você vai manter respeito pra uma pessoa que tá fazendo isso? Tipo, o marido dela não pensava em mim, ele estava pensando na imagem e no contato que ele tinha com o cara, que não podia se desfazer. E ela em cima do muro, eu falei: "Olha, obrigada pelo vídeo, não precisa me ajudar mais." E aí eu comecei a entrar em crise, passar mal, 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 ficar estressada, estressada e vomitar, e não conseguia falar e não conseguia sair da situação. E aí de estresse eu senti que começou a estourar uns carocinhos, sabe, tipo furúnculo? Mas não foi um, foi vários assim no meu corpo. Eu falei: "Nossa, eu tô, tipo, muito estressada, não tem por onde sair, tá saindo já na minha pele, tá saindo em coisa que eu não sei o que que eu faço." E eu comecei a ficar fraca, ter dor de cabeça, sabe? E ele não voltava mais pra casa, ele voltava assim uma vez na semana pra pegar a roupa, pra trocar, e ainda deixava a roupa suja lá, e eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter qualquer coisa assim, sabe, a minha imunidade abaixava muito, e eu pegava e ficava mal, e ficava do hospital para casa, da casa para o hospital, e ele nem aí. Eu passei por isso assim sozinha. A minha amiga às vezes me dava um apoio de lá, mas o marido também já ficava meio com a cara torta, e eu falava: "Não, então deixa que eu vou." E era gripe atrás de gripe, e era febre atrás de febre, e nada que curava. A minha última queda, assim, que eu estava muito doente mesmo, o médico falou que a gente tinha que fazer alguns exames para ver, porque era uma coisa que era um ciclo sem fim, não acabava, e eu tinha questões na pele e não conseguia, tipo, chegar ao fim de resolver a situação. E aí eu fiz um hemograma completo, com todos os tipos, né, de doenças, e quando eu li lá HIV, eu falei: "Meu Deus." Eu comecei a ficar muito preocupada, porque agora eu tinha certeza de que ele saía com outras pessoas, né, e que eu podia estar com aquilo, porque eu nunca usei preservativo. E eu fiz os exames, e os exames de sangue não deram nada, só que o de HIV, ele não chegou. Era como se ele tivesse atrasado, e ele ficou atrasado por 1 semana. E eu não entendia porque, eu comecei a pensar: "Meu Deus, deu positivo e eles estão testando pra ver se é", e eu fiquei muito preocupada. E até que um dia eu fui sozinha pegar esse exame. Eu fui sozinha pegar esse exame, eu sentei assim na calçada, parece que eu já sentia que uma coisa muito ruim estava me envolvendo, e quando eu abri o exame, o meu mundo caiu, o meu mundo foi pro fundo do poço, porque estava escrito lá que era positivo e que eu tinha contraído o vírus HIV. Quando eu contei pra minha amiga, ela foi parando de me responder aos poucos. Quando eu mostrei o exame pra ele, ele falou que eu era louca, porque eu já tinha isso, não tinha contado pra ele, e que agora ele podia estar com algo muito grave. E aí eu peguei e mostrei as fotos e os vídeos de tudo que eu tinha dele.
E ele virou e falou que isso não era motivo, que isso foi um desejo que ele teve, que ele fez uma vez só. E que isso não mudava a questão grave que eu tava no meu corpo, porque com certeza eu tinha pego isso antes. Que ele só tinha o desejo de chegar perto de um travesti, que ele não tinha feito nada, que ele não tinha nem beijado, que ele tinha tocado, e se tivesse tocado era pouca coisa. E aí eu mostrei as fotos da ex dele e ele falou que isso era montagem, porque ela fazia isso para que ele se separasse das parceiras dele. Que eu era uma nojenta, que ele nunca mais ia encostar em mim, que eu tinha acabado com a vida dele se ele tivesse pego isso, que ele me queria fora de casa, que ele ia me dar um mês para eu sair, que eu devia ser uma louca que saía com todos os brasileiros, que não pensava em nada e que usava droga. Começou a falar coisas absurdas de mim que eu nunca fiz. Virou as costas e foi embora, pegou a maioria das coisas da casa, o resto ele simplesmente largou lá e foi embora. Ele só me mandou uma mensagem que eu tinha um mês para sair da casa, senão ele ia chamar a polícia ia me tirar de lá. E simplesmente me bloqueou. Eu tentando colocar a cabeça no lugar e pegando as coisas da casa, que ele revirou tudo, foi jogando tudo pro alto e tacando coisa na parede, colocando coisa na bolsa dele. Encontrei um pote de remédio que eu fui buscar na internet, que eu vi que eram pessoas que contraíam o vírus que usavam. A partir daí sumiu pai, sumiu mãe, sumiu amiga, sumiram todos. A única pessoa que continuou falando comigo, acreditem ou não, foi a turca. Ela também depois correu atrás de fazer os exames, mas ela já estava muito mais tranquila porque ela sempre usou preservativo com ele. Eu não precisava de ajuda financeira para ir embora, mas eu precisava de um apoio, porque eu não sabia o que fazer com aquela informação e com tudo que eu fiz só por uma escolha errada que eu tive na minha vida, só pela decisão de conhecer um cara e ficar com ele sem saber o que tinha por trás de tudo isso. E foi essa turca que me deu todo o apoio emocional, sabe, para eu conseguir pensar e ver que tinha saídas, eu poderia cuidar disso. E pensar em comprar passagem, um tempo para não comprar uma passagem muito cara e pegar minhas coisas, enfim, fazer tudo isso e voltar para o Brasil e começar uma vida nova com dificuldades que eu mesma procurei. O cara não só passou o vírus para a esposa, como continua fazendo arruaças à noite e distribuindo o vírus para transexual, travesti, para qualquer tipo de pessoa que chegue perto dele. E parece que ele não se importa, porque na cabeça dele o dinheiro pode resolver qualquer situação, qualquer erro que ele cometa, e até mesmo ele deve pensar que o dinheiro cura ele, né? Porque o jeito que ele age é como se ele não tivesse nada e estivesse super saudável, esquecendo que a vida, a nossa saúde, o dinheiro não pode comprar. Ele pode ajudar. Mas a gente sabe muito bem que a nossa caminhada, a gente não tem o controle. A gente não tem o controle de nada que vai acontecer. Hoje ele acha que ele pode dominar o mundo. E que ele é acima de Deus, acima de tudo. Mas a gente sabe que não e que uma hora a conta chega. Para quem não entendeu o fim da história, a Flávia hoje se encontra no Brasil e o Doá mesmo entrou com o divórcio, tá? Ela nem precisou se mexer. Ela precisou se mexer para pedir indenização e sobre tudo que aconteceu com ela. Até onde o ser humano pode mentir e viver na ilusão dos seus próprios erros? Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.